Angeles. Daqui a pouquinho tem mais informação para você, vamos conhecer a movimentação das estradas, balsas, né? Vamos também mostrar uma reportagem sobre a cidade de São Vicente. Daqui a pouco, porque agora vamos conversar com o jornalista e escritor Lincoln Espada. Tudo bem, Lincoln? Bom dia, fica à vontade. Bom dia. Lincoln, você é um jornalista, você já trabalhou no jornal A Tribuna, já trabalhou acho que no Expresso também, né? E você está lançando um livro nesse sábado agora, é isso? Exato. Esse é o seu primeiro livro? Isso, uma espécie de grande reportagem que acabou fazendo, que chama Cracolândia, Território do Abraço, que é da qual aborda sobre o programa que ocorreu na Prefeitura de São Paulo, nesses últimos 3 anos, chamado de Braços Abertos, sobre redução de danos. Foi a convite da ONG ADESAF. Certo. A ONG ADESAF é uma ONG, uma organização não governamental que faz um belo trabalho em São Vicente. Tem à frente a presidente Fernanda Gouveia, na qual eu mando não só um abraço, mas um beijo muito especial. E a ONG ADESAF, volto a repetir, ela contribui com muitos projetos sociais. E qual a participação da ADESAF nesse livro, o Lincoln? Nesse projeto, desde setembro de 2014, a ONG administra o programa no âmbito do trabalho, que é onde está e faz o encaminhamento para as oficinas e para as frentes de trabalho de cerca de 450 beneficiários, que são aquela população em situação de rua de drogas, que acaba, então, participando do projeto de Braços Abertos. Deixa eu ficar um pouquinho com esse livro para mostrar para o nosso telespectador enquanto eu faço a entrevista com você. Lincoln, eu acredito, por ser um trabalho investigativo, que isso demandou um tempo e também a convivência com muitos usuários de crack, que no meu entendimento é um mal que está abalando muitas famílias. Eu até falei na abertura do programa que um usuário de drogas, ele não se prejudica a si próprio, ele acaba prejudicando todo o entorno, ou seja, os familiares, os amigos, e acaba sendo difícil a recuperação de um drogado. Quanto tempo você levou nesse trabalho investigativo da Cracolândia em São Paulo? Foi um processo de 2 anos, desde meados de 2015, mais ou menos, logo no primeiro semestre. E aí, dentro desse processo, a gente acabou acompanhando tanto as reportagens da qual falavam sobre o programa, então a gente acompanhou todas as entrevistas de televisão, de jornais impressos, como também a gente foi atrás de pesquisas, levantamentos acadêmicos, teses, artigos. Foram mais de 40 títulos e publicações relacionadas sobre as drogas, da qual, para poder fazer esse relato, também depois acompanhar o cotidiano e o dia a dia dos beneficiários de Braços Abertos. E como você disse, o crack, e todas as outras drogas causam aí efeitos devastadores, Ainda mais que nessa questão de consumo, do tráfico, que acaba sendo intenso, as pessoas que utilizam dessa droga em si, que é uma droga que fica mais em conta, para ser possível de encontrar nas ruas, acaba sendo misturado, veja, com hormônio de engorda para gado, jeito de bateria, de carro, jeito de soda cáustica, com vários outros detritos, triturados ali com a pasta base lá da cocaína, que acaba gerando, em instantes, um sentimento de euforia, mas que a longo prazo afeta a respiração, afeta o sistema cardíaco, inibe a articulação dos rins, ataca a memória, o raciocínio e, principalmente com isso, o instinto de higiene e da própria sobrevivência do ser humano, Eu cheguei a fazer, isso foi em 2011, eu estava na outra emissora, eu estava na Record, eu apresentava um outro programa na Record, e eu cheguei a fazer uma reportagem, inclusive está no YouTube, eu consegui entrevistar uma mãe usuária de crack, de drogas, e o filho de 10 anos fazendo de tudo para que a mãe fosse para casa, o filho com saudades do convívio da mãe, e a mãe relutou e não retornou à casa. A que ponto que chega o usuário do crack? Você falou muito bem, o perfil do usuário de crack, ele é uma pessoa magra, uma pessoa que não se alimenta, uma pessoa que acaba se definhando, os dentes praticamente todos podres, ou seja, é o fim da pessoa, do ser humano. E quando você faz um trabalho belíssimo, onde você relata, Cracolândia, Território do Abraço, a gente não pode esquecer que Cracolândia é conhecida na capital, em São Paulo,
mas em vários bairros de Santos, de São Vicente, de Cubatão, tem espaço, tem grupos consumindo crack a céu aberto. E me desculpe, você como jornalista, como nós somos, né? Nem o governo federal, que lançou um factoide, na época a presidente Dilma, crack é possível vencer, até agora quem está vencendo é o crack, porque o governo federal foi incapaz de colocar um projeto tão importante que abrangesse todo o nosso território nacional. A gente observa algumas viaturas, como às vezes fica aqui no Embaré, como fica ali na biquinha de um ônibus com um slogan crack é possível vencer, que serve mais como modelo. Não tem uma atuação de estar em determinados locais, fazer aí um cadastro dessas pessoas e tentar dar uma oportunidade. Não sei, você é o responsável. Você acredita que muitas dessas pessoas da Cracolândia, o que elas precisam é de um abraço, é de uma mão, é de uma oportunidade na vida, Lincoln? Então, o nome, até mesmo a capa, o nome do livro se refere por conta do programa, né, de Braços Abertos, que foi uma escolha dos próprios beneficiários. E a capa do livro foi feita por uma moradora em situação de rua de drogas, né? Então, essa obra, que é uma releitura de Picasso, que é uma das atividades administradas pelo programa. Talvez a grande questão, e aí a grande polêmica que se fazem, é que todas as políticas públicas de redução de danos que a gente acaba fazendo é sempre com os efeitos a médio e longo prazo. Distribuição de preservativos em posto de saúde. Quem hoje pensa não ser inegável, então, tipo assim, não, isso daí é errado, né, poder atuar nesses caminhos preventivos. Na questão desse programa, o que difere entre uma ação que a gente já considera comum, que é a questão das internações que existem por livre e espontânea vontade ou de forma compulsória, por entidades leigas, entidades religiosas como essa, é que na primeira você tem um prazo para poder ficar num espaço onde vai ter hospedagem, vai ter alimentação, vai ter acompanhamento médico, mas você vai pregar abstinência. O que eu comentei com vocês da quantidade de componentes químicos que ocorrem e que acabam, de certa forma, sacaneando, né, o próprio ser humano nas suas condições. Imagina para ele que depois que ele fica 3, 4 meses em abstinência, quando ele tiver a recaída, a dose não vai ser cavalar? Como que depois ele vai conseguir reduzir esses consumos? Com as pessoas que eu entrevistei, eles fumavam em torno de 40, 50, 60 pedras por semana. Alguns até 15, 20 pedras por dia. Meu Deus. Por esse programa, a única diferença, eles também vão ter alimentação, também vai ter hospedagem, também vai ter aí atendimento via SUS e via SUAS, o que barateia, de certa forma, os recursos e faz com que, por exemplo, uma vaga dentro desse programa custe 40% em relação do que seria uma vaga de uma internação fechada. A diferença é que ele dura 2 anos e permite que o beneficiário, a céu aberto nesse tratamento, ele tenha uma condição de trabalho. E aí, quando você está falando de que uma pessoa... São gestos simples. Quando a pessoa pode ter oportunidade, depois de certo tempo, de ter uma roupa lavada, de poder tomar um banho, de ter um travesseiro, de saber que vai ter 3 refeições ao dia, de poder treinar a coordenação motora com uma atividade simples como um ping-pong, de sair uniformizado na rua e a criança que está indo na escola deseja bom dia. Quando você tem esses gestos simples, para eles, em grande parte, 9 em cada 10, são 88% dos beneficiários, é quase 90%, uma margem de 90% praticamente, acabaram reduzindo em 2/3 o consumo de drogas nesses 2 anos. São gestos simples que dão para eles uma condição de se voltar a se sentir pessoa. São gestos simples da qual fazem que eles percam e troquem, substituem um vício pela vontade de viver com a reinserção social. E de poder sentir dignamente. Imagina você ficar na rua ali com a questão de todas as outras circunstâncias de saúde, de clima, de tratamento, né? E aí, à medida do tempo, você ter a condição de poder voltar a ter um RG, de poder voltar a ter um CPF. Isso é cidadania, né? De receber R$15 por dia, em que muitas vezes vão acabar, tipo assim, eles voltam felizes, Douglas, porque eles dizem, olha, essa semana eu pude ir no supermercado. Lugares que eram inacessíveis para eles. Visitar um parque, visitar uma praça, enfim. O livro ele vai muito sobre essa questão, que é a redução de danos e que precisa ser melhor explorada para a gente não perder o... Lincoln, esse programa ele já existe?
esse programa que você citou, ele está sendo desenvolvido aonde? Só aqui em São Vicente, em São Paulo? Ele pode ser ampliado? Então, o programa, que é o de Braços Abertos, ele foi uma questão da Prefeitura de São Paulo, na gestão do Haddad, né, que iniciou já em janeiro de 2014. Tem aí todas essas questões ideológicas que se colocam, né, de certa forma, dentro da gestão dele, mas entende-se também que nesse incentivo ao protagonismo há marcos institucionais que foram positivos, né, como transporte público e principalmente essa questão de cidadania. Você acha que isso continua na gestão do Dória? É essa questão. A ideia da publicação foi muito também poder fazer a defesa sobre esse outro olhar do programa e dar uma profundidade que geralmente nos veículos ou colunas, enfim, ou no dia a dia a gente não consegue entender muito bem esse contexto. Né? E aí é grato até por poder tá partilhando dessa experiência com os telespectadores do Hora Geral. Porque quando a gente lançou o livro, a secretária do Dória foi até lá, secretária de Assistência Social, Assistência de Desenvolvimento Social, que é a Soninha Francini. Ela foi até lá prestigiar, entender melhor o contexto. Ótimo. O próprio Dória, durante esse último trimestre que foi da transição, a ideia de acabar com o programa de redução de danos agora está podendo ser também ampliada, né, de uma certa forma, já encaminhar para um trabalho formal com maior facilidade, até pela questão de contatos que ele tem com a iniciativa privada e de certa forma pode ser uma chance, né, independente de qual o nome que ele venha a assumir para esse programa, agora provavelmente deve se chamar Redenção, né, quando troca-se os gestores, muda-se os nomes, mas se continuar essas opções para a população é ótimo. E quem sabe também os outros municípios se apropriando desse assunto, alguns secretários, representantes também de outras cidades aqui da Baixada Santista, se interessem de poder conhecer Lincoln, essa publicação. Rapidamente eu quero colocar aqui a minha opinião quanto jornalista, né? Se o Dória continuar com esse projeto, eu publicamente já me antecipo. Parabéns, prefeito Dória, por essa iniciativa. Porque a gente sabe muito bem que o Haddad era do PT e o Dória do PSDB, são partidos opositores. Mas nesse caso é a população que está precisando de uma atenção e não vai ser uma cor partidária que vai tirar ou colocar ou prejudicar um projeto. Então, se o Dória continuar com esse projeto, eu desde já parabenizo, porque aqui não vai a vontade política, e sim a vontade de ajudar as pessoas que estão precisando não só de um abraço, mas de um programa belíssimo que está tendo resultado. Quando que vai ser o lançamento desse livro e aonde, Lincoln? O lançamento desse livro, que está sendo editado pela Imaginário Coletivo, que é daqui da região mesmo, de São Vicente, ele vai ter o primeiro lançamento aqui na Baixada Santista nesse sábado, dia 14, a partir das 5 da tarde, justamente na Estação da Cidadania, que é na Avenida Ana Costa 340. Ele está sendo comercializado a R$30, né? É um preço justo assim, pela questão do desenvolvimento desse trabalho. E tem aí uma profundidade que creio que você, telespectador, terá o maior prestígio, o maior prazer de poder recebê-lo nesse lançamento. Eu acredito que a população deve estar perguntando, né? Tudo bem, e aonde que eu vou encontrar depois do lançamento do livro? Ele vai estar nas livrarias? Então, por ser um livro, né, que tem essa temática um pouco diferenciada, inicialmente a gente vai ser comercializado via apenas pela internet, que é pelo site www.adesaf.org.br, www.adesaf.org.br, para então vocês poderem tá tendo a oportunidade de conhecer esse trabalho. E a gente vai divulgar nas redes sociais esse belo desse trabalho, né? O site da Adesaf eu conheço. Eu cheguei a trabalhar como assessor de imprensa na Adesaf, por isso que eu falo da Fernanda Gouveia, o trabalho da Adesaf com muito carinho, né? Existem ONGs sérias e outras nem tanto. Eu quero falar das ONGs sérias e a Adesaf é uma delas, né? Parabéns por esse trabalho, Lincoln, parabéns, Fernanda, por apoiar. E o Hora Geral vai estar sempre com as câmeras abertas para poder divulgar esse tipo de ação. Farei o possível para no sábado passar lá pessoalmente para levar um abraço para você e para as pessoas. E vou fazer o seguinte, já vou deixar, daqui a uns 10 dias, nossa produção vai ligar de novo. Eu quero que você retorne para que a sua reportagem investigativa, que virou um livro, possa ajudar a combater o crack aqui na nossa região. Se eu fosse prefeito, não sou prefeito, sou um jornalista, eu na hora chamaria o responsável pelo Condesb,
que é o fórum que congrega os 9 prefeitos da região metropolitana, e convocaria o Lincoln Spada para que ele pudesse, através do seu estudo que vai ser lançado no sábado, tentar desenvolver esse projeto de redução de danos aqui na nossa região. Porque você sobe ali em cima do túnel em Santos, você vê grupos fumando crack, não importa o horário. Você vai aqui no túnel do lado da Sabesp, onde tem o Clube dos Ingleses, pessoas fumando crack a qualquer momento. Eu estou dando alguns dos pontos, né? E você tem um estudo que podia ser implementado. E não precisa buscar nem importar um estudo, nem um jornalista. Ele está aqui na cidade de Santos, aqui na nossa região. Parabéns, Lincoln, pela iniciativa, e nós vamos apoiar esse tipo de trabalho para o bem das pessoas que precisam não só um abraço, mas principalmente ter uma mão estendida, tá, Lincoln? Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí e estar aqui, né, no Hora Geral. Com você também, Douglas, está sempre defendendo a cidadania durante sua atuação como jornalista. Bom, eu quero agradecer sua participação, só continuar mais um pouco. Eu tenho que chamar o intervalo, na sequência tem mais informação e o Lincoln, ele já vai se despedir aqui nesse bloco. Lembrando então, sábado, a partir das 5 da tarde, no Fórum da Cidadania, ali na linha da máquina Francisco Glicério com a Ana Costa, do lado do Extra, aberto ao público, e lá vai ter uma tarde de autógrafos desse belo livro. Eu quero agradecer a dedicatória que você me ofereceu, tá bom, Lincoln? Encontrou. Ok, eu que agradeço. Depois do intervalo tem mais informação para você, movimentação das estradas, balsa, e tem a reportagem sobre a cidade de São Vicente. Tudo isso aqui no Hora Geral. Eu volto já. Bom dia, Douglas. Bom dia aos seus telespectadores, e não saia daí.